Você vai perceber algo muito interessante que eu vou compartilhar agora, analisando a si mesmo e avaliando algumas pessoas que você conhece. Dentro do cenário de vendas, quando a gente fala de números, até mesmo aquela pessoa que não trabalha com venda, que geralmente é venda em si, ela proporciona uma renda variável, né? Tem aquelas pessoas que trabalham por renda fixa. E dentro desse cenário, tem aquelas pessoas que querem aquele resultado mediante o seu esforço, tem aquelas pessoas que querem só vender seu tempo. Isso é normal. Tem pessoas diferentes que optam por obter resultados diferentes. Porém, dentro delas, existe uma coisa muito interessante que acontece incluindo. É o quê? Eu quero que você pense agora, quando você está com febre, o que é que você utiliza para medir a temperatura do seu corpo? Isso, um termômetro. O termômetro dita que quando você bota ali embaixo do braço, ele vai dizer a temperatura que está no seu corpo. Tudo bem. Existe um outro fator interessante que está ligado agora em 16 graus, que é o termostato do ar-condicionado aqui da sala. Daniel, que papo é esse? Calma, deixa eu te explicar. O termostato, diferente do termômetro, que só mostra a temperatura que está, o termostato naturalmente ele faz com que a temperatura do ambiente chegue a esse determinado número que você estabeleceu. No caso aqui, 16 graus. Enquanto essa sala tiver 20, 22, 23, 21, 20, 19, esse ar-condicionado vai estar ligado e trabalhando. De modo com que ele continue refrigerando o ambiente até atingir aquela temperatura ideal. E quando atingir 16 graus, o que é que vai acontecer? Você pode reparar aí na sua casa, no seu escritório, onde tiver um ar-condicionado, que quando ele atingir aquele grau, aquele ambiente estiver na temperatura que está programada, você vai perceber que o ar-condicionado aí vai parar. Ele vai simplesmente dar uma pausa, enquanto aquilo ali estiver a 16 graus, no caso aqui do exemplo, ele vai ficar estável. Porta abre, fecha, pessoas entram e saem e começa a ir para 17 e 18, naturalmente ele vai ligar e voltar a trabalhar para puxar para aquilo. Mas Daniel, o que é que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui? Entenda, o termostato que um ar-condicionado tem, que algumas máquinas têm, é um termostato que você também tem. Porque quando diz respeito à renda, a ganhos, a finanças, a dinheiro, naturalmente todo mundo tem um termostato. Tem aquelas pessoas que ditam que a renda ideal para elas estão acostumadas a ganhar R$2.000 por mês, fazem com que, do nada, alguma coisa misteriosa aconteceu e apareceu para elas R$10.000 na conta. Isso acontece muito dentro do mercado imobiliário, quando o corretor diz que, dando o mesmo exemplo, fatura R$2.000 e do nada vendeu um imóvel. Trabalhava com aluguel e do nada vendeu um imóvel. Passou meses sem conseguir fazer um outro negócio, afinal, quando você olha para as finanças, o ideal é que você olhe dentro de uma perspectiva ali de 12 meses. Você pega ali um período de 12 meses e vamos supor que sua renda é R$2.000 mensal, você tem R$24.000 anuais. Só que aquela pessoa ao ganhar R$10.000 no único mês, faz com que alguma coisa misteriosa aconteça, mas o termostato dela vai ditar as regras da casa, na grande maioria dos casos, e ela vai passar alguns meses sem fazer negócio, para que naturalmente, ao dividir aqueles R$10.000, às vezes ela passe 2, 3, 4, 5 meses sem fazer novos negócios. E naturalmente, ela volta a faturar R$2.000 todos os meses. Daniel, mas que algo intrigante. Então quer dizer que alguém que tem um histórico, como fosse um hábito de ganhar uma determinada quantia, tem que morrer ganhando aquilo? Não. É da onde nasce o que eu que eu venho trazendo aqui para vocês, a necessidade de você se aperfeiçoar, de você melhorar. Dentro de uma espiral de melhoria infinita, o alvo, a perfeição é um alvo que está sempre em movimento, você nunca vai alcançá-lo, mas você, ao entender isso aí, você continua se aperfeiçoando. Então você vai se tornando um profissional extremamente qualificado. E dentro dos ganhos financeiros de qualquer que seja a profissão, tem um tripé com 3 pilares que um alimenta o outro e isso sustenta o ganho financeiro da pessoa. Primeiro pilar, a necessidade por aquilo que você faz. Então hoje, vou falando do mercado imobiliário, existe uma grande demanda por excelentes profissionais, sobretudo. Existe uma demanda reprimida por imóveis, existe um déficit habitacional, existem pessoas sedentas para comprar imóveis, existe um plano governamental
para poder fomentar isso aí e gerar mais procura. Existem construtoras extremamente qualificadas, ainda mais falando do cenário de João Pessoa. E existe demanda por esses clientes de um profissional que possa entendê-los, que possa direcioná-los e ajudá-los a conquistar o imóvel ideal, seja para moradia, seja para investimento. Então, demanda é um pilar que existe. Porém, demanda pelo que você está fazendo, no caso, sua profissão, a necessidade que existe pelo bom profissional, que é algo que existe também, porque afinal não adianta só ter a demanda por algo, mas ao se aperfeiçoar sobre isso aí, você vai conseguir se qualificar para poder fazer o melhor atendimento. Então, necessidade pelo que você faz, a sua habilidade em fazer. Por isso que eu estou dizendo, aperfeiçoe esse cinturão do Batman aí que eu tenho certeza que você vai se diferenciar dos demais. Então, pilar número 1, necessidade pelo que você faz. Depois você se aperfeiçoou bastante e você tem uma habilidade impecável por fazer aquilo que você faz. E o terceiro hábito, e o terceiro pilar, dificuldade em lhe substituir. Se você olhar esses três individualmente, você vai perceber que necessidade pelo que você faz, você não tem controle. Lhe substituir é algo que também você não tem controle. E o único que você tem de fato é esse aqui, é a habilidade em fazer. E para isso você precisa continuar estudando. Então, quando você se aprimora dentro desses três pilares aqui, e você entende que o primeiro é o que de fato depende de você, que você se coloca dentro desse protagonismo, naturalmente, quanto melhor você se qualificar, melhor você se capacitar, melhor você entender os desafios que tem, as coisas que você não sabe, mas que você precisa aprender para você ficar cada vez mais completo, naturalmente, os teus ganhos financeiros eles vão aumentando. E o que eu quero que você entenda é que isso tudo ela não está enraizado. Até porque eu não estaria dando uma ideia para você aqui de você se aperfeiçoar e tudo mais para melhorar o teu ganho financeiro. E aí é onde vem algo que eu vou compartilhar com você. E eu não quero mostrar isso aqui. Eu quero que você pesquise por conta própria. Foi algo que ao pesquisar, ao identificar alguns casos isolados ali, eu vi que tinha um ponto em comum. Foi que esse desafio que eu vou te propor funcionou com algumas pessoas. Estabeleci para mim em 2019. E funcionou para mim a partir daquele momento. Algo interessante. Eu quero que você pesquise aí carta de Bruce Lee e carta de Jim Carrey. Essas duas pessoas, no caso um lutador de arte marcial que foi extremamente bem sucedido durante um curto espaço de tempo, que logo que ele alcançou o ápice da sua carreira, ele faleceu. E Jim Carrey, você com certeza já deve ter dado uma boa risada com ele, muito famoso pelo papel do filme Um Máscara, né, ou do desenho Um Máscara. Ambos tinham escrito uma carta para si próprio no futuro, porém dentro do contexto levando em consideração o tempo verbal do português no tempo presente, eles colocavam-se dentro de um cenário onde eles iriam fazer algo e iriam obter algo. Eles liam aquela carta diversas vezes por dia, e isso tornou as ações deles bem mais intencionais, e isso fez com que se tornasse realidade, o que estava escrito ali. Eu não vou falar mais a respeito, mas isso foi algo que eu fiz, não custa nada, você não vai perder nada com isso. Mas que eu executei e eu fiz, cara, funcionou. E isso balizou o meu termostato financeiro, e meus ganhos passaram a ser condizentes com o que eu escrevi. Funcionou com duas pessoas que estão bem longe daqui, uma delas já nem está mais viva, mas funcionou comigo e funcionou com outros casos que eu poderia passar um tempão aqui relatando para você. Então o que eu quero que você, em todas as aulas, você busque extrair aqui é aquilo que você pode pegar de melhor para implementar imediatamente na tua vida. Então eu quero que você possa fazer essa pesquisa, cartas para Bruce Lee e a de... como é o nome? E Jim Carrey, né, Zang? E de Jim Carrey. Então eu quero que você faça essa pesquisa no Google, você leia por conta própria e que você consiga aí extrair o máximo dessas duas pessoas e daquilo que eu estou compartilhando aqui com história pessoal, para que você consiga aí melhorar o seu termostato financeiro. E naturalmente não se esqueça daquele tripé, tá? A sua habilidade em fazer, que ela continue sempre sendo aperfeiçoada. Fechado? Vamos para os próximos vídeos.